Olá, obrigado por ouvir a mais esse conto. Antes de começar, eu quero pedir para que você, se ainda não é inscrito do canal, que por favor se inscreva. Tenho notado que muitas pessoas que me escutam, cerca de 80%, não se inscrevem no canal. Então, para me ajudar e fazer com que ele cresça, eu peço para que você se inscreva também. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. A Parasita Azul, de Machado de Assis. Capítulo 1. Volta ao Brasil. Há cerca de 16 anos, desembarcava no Rio de Janeiro, vindo da Europa, o Sr. Camilo Seabra, goiano de nascimento, que ali fora estudar medicina, e voltava agora com o diploma na algibeira e umas saudades no coração. Voltava depois de uma ausência de 8 anos, tendo visto e admirado as principais coisas que o homem pode ver e admirar por lá, quando não lhe falta gosto nem meios. Ambas as coisas possuía, e se tivesse também, não digo muito, mas um pouco mais de juízo, houvera gozado melhor do que gozou, e com justiça poderia dizer que vivera. Não abonava muito em seus sentimentos patrióticos o rosto com que entrou à barra da capital brasileira. Trazia-o fechado e merencório, como quem abafa em si alguma coisa que não é exatamente a bem-aventurança terrestre. Arrastou um olhar aborrecido pela cidade, que se ia desenrolando à proporção que o navio se dirigia ao ancoradouro. Quando veio a hora de desembarcar, fê-lo com a mesma alegria com que o réu transpõe os umbrais do cárcere. O escaler afastou-se do navio em cujo mastro flutuava uma bandeira tricolor. Camilo murmurou consigo: "Adeus, França." Depois envolveu-se num magnífico silêncio e deixou-se levar para a terra. O espetáculo da cidade, que ele não via há tanto tempo, sempre lhe prendeu um pouco a atenção. Não tinha, porém, dentro da alma, o alvoroço de Ulisses, ao ver a terra de sua pátria. Era antes pasmo e tédio. Comparava o que via agora com o que vira durante longos anos, e sentia a mais e mais apertar-lhe o coração a dolorosa saudade que o minava. Encaminhou-se para o primeiro hotel que lhe pareceu conveniente, e ali determinou passar alguns dias antes de seguir para Goiás. Jantou solitário e triste, com a mente cheia de 1000 recordações do mundo que acabava de deixar, e para dar ainda maior desafogo à memória, apenas acabado o jantar, estendeu-se num canapé e começou a desfiar consigo mesmo um rosário de cruéis desventuras. Na opinião dele, nunca houvera mortal que mais dolorosamente experimentasse a hostilidade do destino, nem no martirológio cristão, nem nos trágicos gregos, nem no livro de Jó, havia sequer um pálido esboço dos seus infortúnios. Vejamos alguns traços patéticos da existência do nosso herói. Nascera rico, filho de um proprietário de Goiás, que nunca vira outra terra além da sua província natal. Em 1828 estivera ali um naturalista francês, com quem o comendador Seabra travou relações, e de quem se fez tão amigo que não quis outro padrinho para o seu único filho, que até então contava com 1 ano de idade. O naturalista, muito antes de o ser, cometera umas venialidades poéticas que mereceram alguns elogios em 1810, mas que o tempo, um velho trapeiro da eternidade, levou consigo para o infinito depósito das coisas inúteis. Tudo lhe perdoara o ex-poeta, menos o esquecimento de um poema em que ele metrificara a vida de Fúrio Camilo, poema que ainda então lia com sincero entusiasmo, como lembrança desta obra da juventude. Chamou ele ao afilhado Camilo, e com esse nome o batizou o padre Maciel, a grande aprazimento da família e seus amigos. "Compadre", disse o comendador ao naturalista, "se este pequeno vingar, hei de mandá-lo para a sua terra, a aprender medicina ou qualquer outra em que se faça homem. No caso de lhe achar jeito para andar com plantas e minerais, como o senhor, não se acanhe. Dele o destino que lhe parecer como se fora seu pai, que o é, espiritualmente falando." "Quem sabe se eu viverei nesse tempo?" disse o naturalista. "Oh, há de viver", protestou Seabra. "Esse corpo não engana.
A sua têmpera é de ferro? Não o vejo eu andar todos os dias por esses matos e campos, indiferente às sóis e às chuvas, sem nunca ter a mais leve dor de cabeça? Com metade dos seus trabalhos, já eu estava defunto. Há de viver e cuidar do meu rapaz, apenas ele tiver concluído cá os seus primeiros estudos. A promessa de Seabra foi pontualmente cumprida. Camilo seguiu para Paris logo depois de alguns preparatórios, e ali o padrinho cuidou dele como se realmente fora seu pai. O comendador não poupava dinheiro para que nada faltasse ao filho. A mesada que lhe mandava podia bem servir para 2 ou 3 pessoas em iguais circunstâncias. Além da mesada, recebia ele, por ocasião da Páscoa e do Natal, amêndoas e festas que a mãe lhe mandava e que lhe chegavam às mãos debaixo da forma de alguns excelentes 1000 francos. Até aqui, o único ponto negro na existência de Camilo era o padrinho, que o trazia apeado, com receio de que o rapaz viesse a perder-se nos precipícios da grande cidade. Quis, porém, a sua boa estrela, que o ex-poeta de 1810 fosse repousar no nada ao lado das suas produções extintas, deixando na ciência alguns vestígios de sua passagem por ela. Camilo apressou-se a escrever ao pai uma carta cheia de reflexões filosóficas. O período final dizia assim: Em suma, meu pai, se lhe parece que eu tenho necessário juízo para concluir aqui os meus estudos, e se tem confiança na boa inspiração que me há de dar a alma daquele que lá se foi deste vale de lágrimas para gozar a infinita bem-aventurança, deixe-me cá ficar até que eu possa regressar ao meu país como um cidadão esclarecido e apto para o servir, como é do meu dever. Caso a sua vontade seja contrária a isto que lhe peço, diga-o com franqueza, meu pai, porque então não me demorarei um instante mais nesta terra, que já foi meia pátria para mim, e que hoje é apenas uma terra de exílio. O bom velho não era homem que pudesse ver por entre as linhas desta lacrimosa epístola o verdadeiro sentimento que a ditara. Chorou de alegria ao ler as palavras do filho, mostrou a carta a todos os seus amigos e apressou-se a responder ao rapaz que podia ficar em Paris todo o tempo necessário para completar os seus estudos e que, além da mesada que lhe dava, nunca recusaria tudo quanto lhe fosse indispensável em circunstâncias imprevistas. Além disto, aprovava de coração os sentimentos que lhe manifestava em relação à sua pátria e à memória do padrinho. Transmitia-lhe muitas recomendações do tio Jorge, do padre Maciel, do coronel Veiga, de todos os parentes e amigos, e concluía deitando-lhe a bênção. A resposta paterna chegou às mãos de Camilo no meio de um almoço em que lhe dava, no café de Madrid, a 2 ou 3 estroinas da primeira qualidade. Esperava aquilo mesmo, mas não resistiu ao desejo de beber à saúde do pai, ato em que foi acompanhado pelos elegantes milhafres, seus amigos. Nesse mesmo dia, planeou Camilo algumas circunstâncias imprevistas para o comendador, e o próximo correio trouxe para o Brasil uma extensa carta em que ele agradecia as boas expressões do pai, dizia-lhe as suas saudades, confiava-lhe as suas esperanças e pedia-lhe respeitosamente, em postscriptum, a remessa de uma pequena quantia de dinheiro. Graças a estas facilidades, atirou-se o nosso Camilo a uma vida solta e dispendiosa, não tanto, porém, que lhe sacrificasse os estudos. A inteligência que possuía e certo amor próprio que não perdera, muito o ajudaram neste lance. Concluído o curso, foi examinado, aprovado e doutorado. A notícia do acontecimento foi transmitida ao pai com o pedido de uma licença para ir ver outras terras da Europa. Obteve a licença e saiu de Paris para visitar a Itália, a Suíça, a Alemanha e a Inglaterra. No fim de alguns meses estava outra vez na grande capital, e aí reatou o fio da sua antiga existência, já livre então de cuidados estranhos e aborrecidos. A escala toda dos prazeres sensuais e frívolos foi percorrida por esse esperançoso mancebo, com uma sofreguidão que parecia anti-suicídio. Seus amigos eram numerosos, solícitos e constantes. Alguns não duvidavam dar-lhe a honra de o constituir seu credor. Entre as moças de Corinto era o seu nome verdadeiramente popular. Não poucas o tinham amado até o delírio. Não havia pateada célebre em que a chave dos seus aposentos não figurasse,
nem corrida, nem seata, nem passeio, em que não ocupasse um dos primeiros lugares, cet amable Brésilien. Desejoso de o ver, escreveu-lhe o comendador pedindo que regressasse ao Brasil, mas o filho, parisiense até a medula dos ossos, não compreendia que um homem pudesse sair do cérebro da França para vir internar-se em Goiás. Respondeu com evasivas e deixou-se ficar. O velho fez vista grossa a esta primeira desobediência. Tempos depois, insistiu em chamá-lo. Novas evasivas da parte de Camilo. Irritou-se o pai e a terceira carta que lhe mandou foi já de amargas censuras. Camilo caiu em si e dispôs-se com grande mágoa a regressar à pátria, não sem esperanças de voltar e acabar os seus dias no Boulevard dos Italianos ou à porta do Café Elder. Um incidente, porém, demorou ainda desta vez o regresso do jovem médico. Ele, que até ali vivera de amores fáceis e paixões de uma hora, veio a enamorar-se repentinamente de uma linda princesa russa. Não se assustem, a princesa russa de quem falo, afirmavam algumas pessoas que era filha da rua do Bac e trabalhara numa casa de modas até a Revolução de 1848. No meio da Revolução, apaixonou-se por ela um major polaco que a levou para Varsóvia, donde acabava de chegar transformada em princesa, com um nome acabado em in ou em off, não sei bem. Vivia misteriosamente, zombando de todos os seus adoradores, exceto de Camilo, dizia ela, por quem sentia que era capaz de aposentar as suas roupas de viúva. Tão depressa, porém, soltava essas expressões irrefletidas, como logo protestava com os olhos no céu. Oh, não! Nunca, meu caro Alexis, nunca desonrarei a tua memória unindo-me a outro. Isto eram punhais que dilaceravam o coração de Camilo. O jovem médico jurava por todos os santos do calendário latino e grego que nunca amara a ninguém como a formosa princesa. A bárbara senhora parecia às vezes disposta a crer nos protestos de Camilo. Outras vezes, porém, abanava a cabeça e pedia perdão à sombra do venerando príncipe Alexis. Neste meio tempo, chegou uma carta decisiva do comendador. O velho goiano intimava pela última vez ao filho que voltasse, sob pena de lhe suspender todos os recursos e trancar-lhe a porta. Não era possível tergiversar mais. Imaginou ainda uma grave moléstia, mas a ideia de que o pai podia não acreditar nela e suspender-lhe realmente os meios aluiu de todo este projeto. Camilo nem ânimo teve de ir confessar a sua posição à bela princesa. Receava além disso que ela, por um rasgo de generosidade, natural em quem ama, quisesse dividir com ele as suas terras de Novgorod. Aceitá-las seria humilhação. Recusá-las poderia ser ofensa. Camilo preferiu sair de Paris, deixando à princesa uma carta em que lhe contava singelamente os acontecimentos e prometia voltar algum dia. Tais eram as calamidades com que o destino quisera abater o ânimo de Camilo. Todas elas repassou na memória o infeliz viajante, até que ouviu bater 8 horas da noite. Saiu um pouco para tomar ar e ainda mais se lhe acenderam as saudades de Paris. Tudo lhe parecia lúgubre, acanhado, mesquinho. Olhou com desdém olímpico para todas as lojas da Rua do Ouvidor, que lhe pareceu apenas um beco muito comprido e muito iluminado. Achava os homens deselegantes, as senhoras desgraciosas. Lembrou-se, porém, que Santa Luzia, sua cidade natal, era ainda menos parisiense que o Rio de Janeiro, e então, abatido com esta importuna ideia, correu para o hotel e deitou-se a dormir. No dia seguinte, logo depois do almoço, foi à casa do correspondente de seu pai. Declarou-lhe que tencionava seguir dentro de 4 ou 5 dias para Goiás e percebeu dele os necessários recursos, segundo as ordens já dadas pelo comendador. O correspondente acrescentou que estava incumbido de lhe facilitar tudo o que quisesse no caso de desejar passar algumas semanas na corte. Não, respondeu Camilo, nada me prende à corte e estou ansioso por me ver a caminho. Imagino as saudades que há de ter. Há quantos anos? 8. 8? Já é uma ausência longa. Camilo ia se dispondo a sair, quando viu entrar um sujeito alto, magro, com alguma barba embaixo do queixo e bigode, vestido com um paletó de brim pardo
e trazendo na cabeça um chapéu de Chile. O sujeito olhou para Camilo, estacou, recuou um passo e, depois de uma razoável hesitação, exclamou: "Não me engano, é o senhor Camilo." "Camilo Seabra, com efeito," respondeu o filho do comendador, lançando um olhar interrogativo ao dono da casa. "Este senhor," disse o correspondente, "é o senhor Soares, filho do negociante do mesmo nome, da cidade de Santa Luzia." "Que? É o Leandro que eu deixei apenas com um buço." "Em carne e osso," interrompeu Soares. "É o mesmo Leandro que lhe aparece agora todo barbado, como o senhor, que também está com os bigodes bonitos." "Pois não o conhecia?" "Conheci-o eu, apenas o vi, apesar de o achar muito mudado do que era. Está agora um moço apurado. Eu é que já estou velho, já cá então 26. Não se ria, estou velho. Quando chegou?" "Ontem." "E quando segue viagem para Goiás?" "Espero o primeiro vapor de Santos." "Nem de propósito, iremos juntos." "Como está seu pai? Como vai toda aquela gente? O padre Maciel, o Veiga? Dê-me notícias de todos e de tudo." "Temos tempo para conversar à vontade. Por agora só lhe digo que todos vão bem. O vigário é que esteve 2 meses doente de uma febre maligna e ninguém pensava que arribasse. Mas arribou. Deus nos livre que o homem adoeça, agora é que estamos com o Espírito Santo à porta." "Ainda se fazem aquelas festas?" "Pois então, o imperador este ano é o coronel Veiga e diz que quer fazer as coisas com todo o brilho. Já prometeu que daria um baile, mas nós temos tempo de conversar, ou aqui ou em caminho. Onde está morando?" Camilo indicou o hotel em que se achava e despediu-se do comprovinciano, satisfeito de haver encontrado um companheiro que de algum modo lhe diminuísse os tédios de tão longa viagem. Soares chegou à porta e acompanhou com os olhos o filho do comendador, até perdê-lo de vista. "Veja o senhor o que é andar por essas terras estrangeiras," disse ele ao correspondente, que também chegava à porta. "Que mudança fez aquele rapaz, que era pouco mais ou menos como eu." Capítulo 2. Para Goiás. Daí a dias seguiam ambos para Santos, de lá para São Paulo, e tomavam a estrada de Goiás. Soares, à medida que ia reavendo a antiga intimidade com o filho do comendador, contava-lhe as memórias da sua vida durante os 8 anos de separação e, à falta de coisa melhor, era isto o que entretinha o médico nas ocasiões e lugares em que a natureza lhe não oferecia algum espetáculo dos seus. Ao cabo de umas quantas léguas de marcha, estava Camilo informado das rixas eleitorais de Soares, das suas aventuras na caça, das suas proezas amorosas e de muitas coisas mais, umas graves, outras fúteis, que Soares narrava com igual entusiasmo e interesse. Camilo não era espírito observador, mas a alma de Soares andava-lhe tão patente nas mãos que era impossível deixar de a ver e examinar. Não lhe pareceu mau rapaz. Notou-lhe, porém, certa fanfarronice em todo o gênero de coisas, na política, na caça, no jogo e até nos amores. Neste último capítulo havia um parágrafo sério. Era o que dizia respeito a uma moça que lhe amava loucamente, de tal modo que prometia aniquilar a quem quer que ousasse levantar os olhos para ela. "É o que eu lhe digo, Camilo," confessava o filho do comerciante. "Se alguém tiver o atrevimento de pretender essa moça, pode contar que há no mundo mais 2 desgraçados, ele e eu. Não há de acontecer assim, felizmente. Lá todos me conhecem. Sabem que não cochilo para executar o que prometo. Há poucos meses o Major Valente perdeu a eleição só porque teve o atrevimento de dizer que ia arranjar a demissão do juiz municipal. Não arranjou a demissão e por castigo tomou taboca. Saiu na lista dos suplentes. Quem lhe deu o golpe fui eu. A coisa foi... Mas por que não se casa com essa moça?" Perguntou Camilo, desviando cautelosamente a narração da última vitória eleitoral de Soares. Não me caso porque...
Tem muita curiosidade de saber? Curiosidade de amigo e nada mais. Não me caso porque ela não quer. Camilo estacou o cavalo. Não quer? Disse ele espantado. Então por que motivo pretende impedir que ela... Isso é uma história muito comprida. A Isabel... Isabel? Interrompeu Camilo. Ora, espere, será a filha do Dr. Matos, que foi juiz de direito há 10 anos? Essa mesma. Deve estar uma moça. Tem seus 20 anos bem contados. Lembra-me que era bonitinha aos 12. Oh, mudou muito. Para melhor. Ninguém a vê que não fique logo com a cabeça voltada. Tem rejeitado já uns poucos de casamentos. O último noivo recusado fui eu. A causa por que me recusou foi ela mesma que me veio dizer. E que causa era? Olhe, Sr. Soares, disse-me ela. O senhor merece bem que uma moça o aceite por marido. Eu era capaz disso, mas não o faço porque nunca seríamos felizes. Que mais? Mais nada. Respondeu-me apenas isto que lhe acabo de contar. Nunca mais se falaram? Pelo contrário, falamos-nos muitas vezes. Não mudou comigo. Trata-me como dantes. A não serem aquelas palavras que ela me disse e que ainda me doem cá dentro, eu podia ter esperanças. Vejo, porém, que seriam inúteis. Ela não gosta de mim. Quer que lhe diga uma coisa com franqueza? Diga. Parece-me um grande egoísta. Pode ser, mas sou assim. Tenho ciúmes de tudo, até do ar que ela respira. Eu, se a visse gostar de outro e não pudesse impedir o casamento, mudava de terra. O que me vale é a convicção que tenho de que ela não há de gostar nunca de outro, e assim pensam todos os mais. Não admira que não saiba amar? Reflexionou Camilo, pondo os olhos no horizonte, como se estivesse ali a imagem da formosa súdita do Tsar. Nem todas receberam do céu esse dom, que é o verdadeiro distintivo dos espíritos seletos. Algumas há, porém, que sabem dar vida e a alma a um ente querido, que lhe enchem o coração de profundos afetos e, deste modo, fazem jus a uma perpétua adoração. São raras, bem sei, as mulheres desta casta, mas existem. Camilo terminou esta homenagem à dama dos seus pensamentos, abrindo as asas a um suspiro que, se não chegou ao seu destino, não foi por culpa do autor. O companheiro não compreendeu a intenção do discurso e insistiu em dizer que a formosa goiana estava longe de gostar de ninguém, e ele ainda mais longe de lhe consentir. O assunto agradava aos dois comprovincianos. Falaram dele longamente até o aproximar da tarde. Pouco depois chegaram a um pouso onde deviam pernoitar. Tirada a carga dos animais, cuidaram os criados primeiramente do café e depois do jantar. Nessas ocasiões ainda mais pungiam ao nosso herói as saudades de Paris. Que diferença entre os seus jantares dos restaurantes dos boulevards e aquela refeição ligeira e tosca num miserável pouso de estrada, sem os acepipes da cozinha francesa, sem a leitura do Fígaro ou da Gazette du Tribunal. Camilo suspirava consigo mesmo. Tornava-se então ainda menos comunicativo. Não se perdia nada porque o seu companheiro falava por dois. Acabada a refeição, acendeu Camilo um charuto e Soares um cigarro de palha. Era já noite. A fogueira do jantar alumiava um pequeno espaço em roda, mas nem era precisa, porque a lua começava a surgir de trás do morro, pálida e luminosa, brincando nas folhas do arvoredo e nas águas tranquilas do rio que serpeava ali ao pé. Um dos tropeiros sacou a viola e começou a gargantear uma cantiga que, a qualquer outro, encantaria pela rude singeleza dos versos e da toada, mas que ao filho do comendador apenas fez lembrar com tristeza as volatas da ópera. Lembrou-lhe mais. Lembrou-lhe uma noite em que a bela moscovita, molemente sentada num camarote dos italianos, deixava de ouvir as ternuras do tenor para contemplá-lo de longe, cheirando um raminho de violetas. Soares atirou-se à rede e adormeceu. O tropeiro cessou de cantar, e dentro de pouco tempo tudo era silêncio no pouso. Camilo ficou sozinho diante da noite, que estava realmente formosa e solene.
Não faltava ao jovem goiano a inteligência do belo, e a quase novidade daquele espetáculo que uma longa ausência lhe fizera esquecer não deixava de o impressionar imensamente. De quando em quando chegavam aos seus ouvidos urros longínquos de alguma fera que vagueava na solidão. Outras vezes eram aves noturnas que soltavam ao perto de seus pios tristonhos. Os grilos e também as rãs e os sapos formavam o coro daquela ópera do sertão que o nosso herói admirava de certo, mas à qual preferia indubitavelmente a ópera cômica. Assim esteve ao longo tempo, cerca de 2 horas, deixando vagar o seu espírito ao sabor das saudades e levantando e desfazendo 1000 castelos no ar. De repente foi chamado a si pela voz do Soares, que parecia vítima de um pesadelo. Afiou o ouvido e escutou estas palavras soltas e abafadas que o seu companheiro murmurava. Isabel, querida Isabel, que isso? Ah, meu Deus, acudam! As últimas sílabas eram já mais aflitas que as primeiras. Camilo correu ao companheiro e fortemente o sacudiu. Soares acordou espantado, sentou-se, olhou em roda de si e murmurou. Que é? Um pesadelo. Sim, um pesadelo. Ainda bem. Que horas são? Ainda é noite. Já está levantado? Agora é que vou me deitar. Durmamos que é tempo. Amanhã lhe contarei o sonho. No dia seguinte, efetivamente, logo depois das primeiras 20 braças de marcha, referiu Soares o terrível sonho da véspera. Estava eu ao pé de um rio, disse ele, com a espingarda na mão, espiando as capivaras. Olho casualmente para a ribanceira que ficava muito acima, do lado oposto, e vejo uma moça montada num cavalo preto, vestida de preto, e com os cabelos, que também eram pretos, caídos sobre os ombros. Era tudo uma escuridão, interrompeu Camilo. Espere, admirei-me de ver ali, e por aquele modo, uma moça que me parecia franzina e delicada. Quem pensava o senhor que era? A Isabel. A Isabel. Corri pela margem adiante, trepei acima de uma pedra fronteira ao lugar onde ela estava e perguntei-lhe o que fazia ali. Ela esteve algum tempo calada. Depois, apontando para o fundo do grotão, disse: O meu chapéu caiu lá embaixo. Ah, o senhor ama-me? Disse ela, passado alguns minutos. Mais que a vida. Fará o que eu lhe pedi? Tudo. Bem, vá buscar o meu chapéu. Olhei para baixo e era um imenso grotão, em cujo fundo fervia e roncava uma água barrenta e grossa. O chapéu, em vez de ir com a corrente por ali abaixo até perder-se de todo, ficara espetado na ponta de uma rocha, e lá do fundo parecia convidar-me a descer. Mas era impossível. Olhei para os lados, a ver se achava algum recurso. Nenhum havia. Veja o que é imaginação escaldada, observou Camilo. Já eu procurava algumas palavras com que dissuadisse Isabel da sua terrível ideia, quando senti pousar-me uma mão no ombro. Voltei-me. Era um homem. Era o senhor. Eu? É verdade. O senhor olhou para mim com um ar de desprezo, sorriu para ela e depois olhou para o abismo. Repentinamente, sem que eu possa dizer como, estava o senhor embaixo e estendia a mão para tirar o chapelinho fatal. Ah! A água, porém, engrossando subitamente, ameaçava submergi-lo. Então Isabel, soltando um grito de angústia, esporeou o cavalo e atirou-se pela ribanceira abaixo. Gritei, chamei por socorro. Tudo foi inútil. Já a água os enrolava em suas dobras, quando fui acordado pelo senhor. Leandro Soares concluiu esta narração do seu pesadelo, parecendo ainda assustado do que lhe acontecera, imaginariamente. Convém dizer que ele acreditava nos sonhos. Veja o que é uma digestão mal feita, exclamou Camilo quando o comprovinciano terminou a narração. Que porção de tolices! O chapéu, a ribanceira, o cavalo e mais que tudo a minha presença nesse melodrama fantástico. Tudo isso é obra de quem digeriu mal o jantar. Em Paris há teatros que representam pesadelos assim, piores do que o seu porque são mais compridos. Mas o que eu vejo também é que essa moça não o deixa nem dormindo.
Nem dormindo. Soares disse essas duas palavras quase como um eco, sem consciência, desde que concluíra a narração e logo depois das primeiras palavras de Camilo, entrara a fazer consigo uma série de reflexões que não chegaram ao conhecimento do autor desta narrativa. O mais que lhes posso dizer é que não eram alegres, porque a fronte lhe descaiu, enrugou-se-lhe a testa, e ele, cravando os olhos nas orelhas do animal, recolheu-se a um inviolável silêncio. A viagem, daquele dia em diante, foi menos insuportável para Camilo do que até ali. Além de uma leve melancolia que se apoderara do companheiro, ia-se lhe tornando enfadonho aquele andar léguas e léguas que pareciam não acabar mais. Afinal, voltou Soares à sua habitual verbosidade, mas já então não podia vencer o tédio mortal que se apoderara do mísero Camilo. Quando, porém, avistou a cidade, perto da qual estava a fazenda, onde vivera as primeiras auroras da sua mocidade, Camilo sentiu abalar-se-lhe fortemente o coração. Um sentimento sério o dominava. Por algum tempo, ao menos, Paris, com os seus esplendores, cediu lugar à pequena e honesta pátria dos Seabras. Capítulo 3. O encontro. Foi um verdadeiro dia de festa, aquele em que o comendador cingiu ao peito o filho que 8 anos antes mandara a terras estranhas. Não pôde reter as lágrimas o bom velho. Não pôde, que elas vinham de um coração ainda viçoso de afetos e exuberante de ternura. Não menos intensa e sincera foi a alegria de Camilo. Beijou repetidamente as mãos e a fronte do pai, abraçou os parentes, os amigos de outro tempo, e durante alguns dias, não muitos, parecia completamente curado dos seus desejos de regressar à Europa. Na cidade e seus arredores, não se falava em outra coisa. O assunto, não principal, mas exclusivo das palestras e comentários, era o filho do comendador. Ninguém se fartava de o elogiar. Admiravam-lhes as maneiras e a elegância. A mesma superioridade com que ele falava a todos, achava entusiastas sinceros. Durante muitos dias foi totalmente impossível que o rapaz pensasse em outra coisa que não fosse contar as suas viagens aos amáveis conterrâneos. Mas pagavam-lhe a maçada, porque a menor coisa que ele dissesse tinha aos olhos dos outros uma graça indefinível. O padre Maciel, que o batizara há 27 anos antes e que o via já homem completo, era o primeiro pregoeiro da sua transformação. Pode gabar-se, senhor comendador, dizia ele ao pai de Camilo. Pode gabar-se de que o céu lhe deu um rapaz de truz. Santa Luzia vai ter um médico de primeira ordem, se me não engana o afeto que tenho a esse, que era ainda ontem um pirralho, e não só médico, mas até bom filósofo. É verdade, parece-me bom filósofo. Sondei-o ontem nesse particular, e não lhe achei ponto fraco ou duvidoso. O tio Jorge andava a perguntar a todos o que pensavam do sobrinho Camilo. O tenente-coronel Veiga agradecia à providência a chegada do Dr. Camilo nas proximidades do Espírito Santo. Sem ele, o meu baile seria incompleto. O Dr. Matos não foi o último que visitou o filho do comendador. Era um velho alto e bem feito, ainda que um tanto quebrado pelos anos. Venha, doutor, disse o velho Seabra, apenas ouviu assomar à porta. Venha ver o meu homem. Homem, com efeito, respondeu Matos contemplando o rapaz. Está mais homem do que eu supunha. Também já lá vão 8 anos. Venha de lá esse abraço. O moço abriu os braços ao velho. Depois, como era costume fazer a quantos o iam ver, contou-lhe alguma coisa das suas viagens e estudos. É perfeitamente inútil dizer que o nosso herói omitiu sempre tudo quanto pudesse abalar o bom conceito em que estava no ânimo de todos. A dar-lhe crédito, vivera quase como um anacoreta, e ninguém ousava pensar o contrário. Tudo eram, pois, alegrias na boa cidade e seus arredores, e o jovem médico, lisonjeado com a inesperada recepção que teve, continuou a não pensar muito em Paris. Mas o tempo corre, e as nossas sensações com ele se modificam. No fim de 15 dias, tinha Camilo esgotado a novidade das suas impressões. A fazenda começou a mudar de aspecto. Os campos ficaram monótonos,
as árvores monótonas, os rios monótonos, a cidade monótona, ele próprio monótono. Invadiu então uma coisa que podemos chamar de nostalgia do exílio. Não, dizia ele consigo, não posso ficar aqui mais 3 meses. Paris ou o cemitério, tal é o dilema que se me oferece. Daqui a 3 meses estarei morto ou em caminho da Europa. O aborrecimento de Camilo não escapou aos olhos do pai, que quase vivia a olhar para ele. Tem razão, pensava o comendador. Quem viveu por essas terras que dizem ser tão bonitas e animadas, não pode estar aqui muito alegre. É preciso dar-lhe alguma ocupação. A política, por exemplo. Política? Exclamou Camilo, quando o pai falou nesse assunto. De que me serve a política, meu pai? De muito. Serás primeiro deputado provincial. Podes ir depois para a Câmara no Rio de Janeiro. Um dia interpelas o ministério e, se ele cair, podes subir ao governo. Nunca tiveste a ambição de ser ministro? Nunca. É pena. Por quê? Porque é bom ser ministro. Governar os homens, não é? Disse Camilo rindo. É um sexo ingovernável. Prefiro o outro. Seabra riu-se do repente, mas não perdeu a esperança de convencer o herdeiro. Havia já 20 dias que o médico estava em casa do pai, quando se lembrou da história que lhe contara Soares e do sonho que esse tivera no pouso. A primeira vez que foi à cidade, esteve com o filho do negociante e perguntou-lhe: Diga-me, como vai a sua Isabel, que ainda não vi? Soares olhou para ele com o sobrolho carregado e levantou os ombros, resmungando um seco: Não sei. Camilo não insistiu. A moléstia ainda está no período agudo, disse ele consigo. Teve, porém, curiosidade de ver a formosa Isabelinha, que tão por terra deitara aquele verboso cabo eleitoral. A todas as moças da localidade, em 10 léguas ao redor, havia já falado o jovem médico. Isabel era a única esquiva até então. Esquiva não digo bem. Camilo fora uma vez à fazenda do Dr. Matos, mas a filha estava doente. Pelo menos foi isso o que lhe disseram. Descanse, dizia-lhe um vizinho, a quem ele mostrara impaciência de conhecer a amada de Leandro Soares. Há de vê-la no baile do Coronel Veiga, ou na festa do Espírito Santo, ou em outra qualquer ocasião. A beleza da moça, que ele não julgava pudesse ser superior, nem sequer igual à da viúva do príncipe Alexis, a paixão incurável de Soares, e o tal ou qual mistério com que se falava de Isabel. Tudo isso excitou ao último ponto a curiosidade do filho do comendador. No domingo próximo, 8 dias antes do Espírito Santo, saiu Camilo da fazenda para ir à missa na igreja da cidade, como já fizera nos domingos anteriores. O cavalo ia a passo lento, a compasso com o pensamento do cavaleiro, que se espreguiçava pelo campo, fora em busca de sensações que já não tinha e que ansiava ter de novo. 1000 singulares ideias atravessavam o cérebro de Camilo. Ora, almejava alar-se com o cavalo e tudo, rasgar os ares e cair de fronte do Palais Royal, ou em outro qualquer ponto da capital do mundo. Logo depois fazia a si mesmo a descrição de um cataclismo tal que ele viesse a achar-se almoçando no Café Tortoni, 2 minutos depois de chegar ao altar o padre Maciel. De repente, ao quebrar uma volta da estrada, descobriu ao longe 2 senhoras, a cavalo, acompanhadas por um pajem. Picou de esporas e, dentro de pouco tempo, estava junto dos 3 cavaleiros. Uma das senhoras voltou a cabeça, sorriu e parou. Camilo aproximou-se com a cabeça descoberta e estendeu-lhe a mão, que ela apertou. A senhora, a quem cumprimentara, era a esposa do tenente-coronel Veiga. Representava ter 45 anos, mas estava assaz conservada. A outra senhora, sentindo o movimento da companheira, fez parar também o cavalo e voltou igualmente a cabeça. Camilo não olhava então para ela. Estava ocupado em ouvir Dona Gertrudes, que lhe dava notícias do tenente-coronel. Agora só pensa na festa, dizia ela. Já deve estar na igreja. Vai à missa, não? Vou. Vamos juntos. Trocadas estas palavras, que foram rápidas, Camilo procurou com os olhos a outra cavaleira. Ela, porém, ia já alguns passos adiante. O médico colocou-se ao lado de Dona Gertrudes e a comitiva continuou a andar.
Iam conversando assim havia já uns 10 minutos, quando o cavalo da senhora que ia adiante estacou. Que é, Isabel? Perguntou dona Gertrudes. Isabel? Exclamou Camilo, sem dar atenção ao incidente que provocara a pergunta da esposa do coronel. A moça voltou a cabeça e levantou os ombros, respondendo secamente: Não sei. A causa era um rumor que o cavalo sentira por trás de uma espessa moita de taquaras que ficava à esquerda do caminho. Antes, porém, que o pajem ou Camilo fossem examinar a causa da relutância do animal, a moça fez um esforço supremo e, chicoteando vigorosamente o cavalo, conseguiu que este vencesse o terror e deitasse a correr a galope adiante dos companheiros. Isabel, disse Camilo a dona Gertrudes, aquela moça será a filha do Dr. Matos? É verdade, não a conhecia. Há 8 anos que não a vejo. Está uma flor. Já não me admira que se fale aqui tanto na sua beleza. Disseram-me que estava doente. Esteve, mas as suas doenças são coisas de pequena monta. São nervos, assim se diz, creio eu, quando se não sabe do que uma pessoa padece. Isabel parara ao longe e, voltada para a esquerda da estrada, parecia admirar o espetáculo da natureza. Daí a alguns minutos estavam perto dela e seus companheiros. A moça ia prosseguir a marcha quando dona Gertrudes lhe disse: Isabel! A moça voltou o rosto. Dona Gertrudes aproximou-se dela. Não te lembras do Dr. Camilo Seabra? Talvez não se lembre, disse Camilo. Tinha 12 anos quando eu saí daqui e já lá vão 8. Lembro-me, respondeu Isabel, curvando levemente a cabeça, mas sem olhar para o médico. E chicoteando de mansinho o cavalo, seguiu para adiante. Por mais singular que fosse aquela maneira de reatar conhecimento antigo, o que mais impressionou então o filho do comendador foi a beleza de Isabel, que lhe pareceu estar na altura da reputação. Tanto quanto se podia julgar à primeira vista, a esbelta cavaleira devia ser mais alta que baixa. Era morena, mas de um moreno acetinado e macio, com os delicadíssimos longes cor-de-rosa, o que seria efeito da agitação, visto que afirmavam ser extremamente pálida. Os olhos, não lhes pôde Camilo ver a cor, mas sentiu-lhes a luz que valia mais, talvez, apesar de o não terem fitado, e compreendeu logo que com olhos tais a formosa goiana houve fascinado o mísero Soares. Não averiguou, nem pôde, as restantes feições da moça, mas o que pôde contemplar à vontade, o que já vinha admirando de longe, era a elegância nativa do busto e o gracioso desgarro com que ela montava. Vira muitas amazonas elegantes e destras, aquela porém tinha alguma coisa em que se avantajava às outras. Era talvez o desalinho do gesto, talvez a espontaneidade dos movimentos, outra coisa talvez, ou todas juntas que davam à interessante goiana incontestável supremacia. Isabel parava de quando em quando o cavalo e dirigia a palavra à esposa do coronel, a respeito de qualquer acidente, de um efeito de luz, de um pássaro que passava, de um som que se ouvia, mas em nenhuma ocasião encarava ou sequer olhava de esguelha o filho do comendador. Absorvido na contemplação da moça, Camilo deixou cair a conversa e havia já alguns minutos que ele e dona Gertrudes iam cavalgando, sem dizer palavra, ao lado um do outro. Foram interrompidos em sua marcha silenciosa por um cavaleiro que vinha atrás da comitiva a trote largo. Era Soares. O filho do negociante vinha bem diferente do que até ali andava. Cumprimentou-os sorrindo e jovial, como estivera nos primeiros dias de viagem do médico. Não era, porém, difícil conhecer que a alegria de Soares era um artifício. O pobre namorado fechava o rosto de quando em quando, ou fazia um gesto de desespero que felizmente escapava aos outros. Ele receava o triunfo de um homem que, física e intelectualmente, lhe era superior, que, além disso, gozava naquela ocasião a grande vantagem de dominar a atenção pública, que era o urso da aldeia, o acontecimento do dia, o homem da situação. Tudo conspirava para derrubar a última esperança de Soares, que era a esperança de ver morrer a moça isenta de todo o vínculo conjugal. O infeliz namorado tinha o sestro, aliás comum, de querer ver quebrada ou inútil a taça que ele não podia levar aos lábios. Cresceu, porém, seu receio
quando, estando escondido no taquaral de que falei acima, para ver passar Isabel, como costumava fazer muitas vezes, descobriu a pessoa de Camilo na comitiva. Não pôde reter uma exclamação de surpresa e chegou a dar um passo na direção da estrada. Deteve-se a tempo. Os cavaleiros, como vimos, passaram adiante, deixando o ocioso pretendente a jurar aos céus e à terra que tomaria desforra do seu atrevido rival se o fosse. Não era rival, bem sabemos. O coração de Camilo guardava ainda fresca a memória da Artemisa Moscovita, cujas lágrimas, apesar da distância, o rapaz sentia que eram ardentes e aflitivas. Mas quem poderia convencer a Leandro Soares que o elegante moço da Europa, como eles chamavam, não ficaria namorado da esquiva goiana? Isabel, entretanto, apenas vira o infeliz pretendente, deteve o cavalo e estendeu-lhe afetuosamente a mão. Um adorável sorriso acompanhou esse movimento. Não era bastante para dissipar as dúvidas do pobre moço. Diversa foi, porém, a impressão de Camilo. Ama-o ou é uma grande velhaca? Pensou ele. Casualmente e pela primeira vez, olhava Isabel para o filho do comendador. Perspicácia ou adivinhação, leu-lhe no rosto esse pensamento oculto. Franziu levemente a testa com uma expressão tão viva de estranheza que o médico ficou perplexo e não pôde deixar de acrescentar, já então com os lábios, a meia voz falando para si. Ou fala com o diabo? Talvez, murmurou a moça com os olhos fitos no chão. Isso foi dito assim, sem que os outros dois percebessem. Camilo não podia desviar os olhos da formosa Isabel, meio espantado, meio curioso, depois da palavra murmurada por ela em tão singulares condições. Soares olhava para Camilo com a mesma ternura com que um gavião espreita uma pomba. Isabel brincava com o chicotinho. Dona Gertrudes, que temia perder a missa do Padre Maciel e receber um reparo amigável do marido, deu voz de marcha, e a comitiva seguiu imediatamente. Capítulo 4. A festa. No sábado seguinte, a cidade revestira desusado aspecto. De toda a parte correram uma chusma de povo que ia assistir à festa anual do Espírito Santo. Vão rareando os lugares em que de todo se não apagou o gosto destas festas clássicas, resto de outras eras e que os escritores do século futuro hão de estudar com curiosidade para pintar aos seus contemporâneos um Brasil que eles já não hão de conhecer. No tempo em que esta história se passa, uma das mais genuínas festas do Espírito Santo era a da cidade de Santa Luzia. O tenente-coronel Veiga, que era então o imperador do divino, estava em uma casa que possuía na cidade. Na noite de sábado foi ali ter o bando dos pastores, composto de homens e mulheres, com o seu pitoresco vestuário, e acompanhado pelo clássico velho, que era um sujeito de calção e meia, sapato raso, casaca esguia, colete comprido e grande bengala na mão. Camilo estava em casa do coronel, quando ali apareceu o bando dos pastores, com alguns músicos à frente e muita gente atrás. Formaram logo, ali mesmo na rua, um círculo. Um pastor e uma pastora iniciaram a dança clássica. Dançaram, cantaram e tocaram todos, à porta e na sala do coronel, que estava literalmente a lamber-se de gosto. É ponto duvidoso, e provavelmente nunca será liquidado, se o tenente-coronel Veiga preferia naquela ocasião ser ministro de Estado a ser imperador do Espírito Santo. E todavia aquilo era apenas uma amostra da grandeza do tenente-coronel. O sol do domingo devia alumiar maiores coisas. Parece que esta razão determinou o Rei da Luz a trazer nesse dia os seus melhores raios. O céu nunca se mostrara mais limpidamente azul. Algumas nuvens grossas, durante a noite, chegaram a emurchecer as esperanças dos festeiros. Felizmente, sobre a madrugada, sopraram um vento rijo que varreu o céu e purificou a atmosfera. A população correspondeu à solicitude da natureza. Logo cedo apareceu ela com os seus vestidos domingueiros, jovial, risonha, paureira, nada menos que feliz. O ar atroava com foguetes. Os sinos convidavam alegremente o povo à cerimônia religiosa. Camilo passara a noite na cidade, em casa do padre Maciel, e foi acordado, mais cedo do que supusera,
com os repiques e foguetada e mais demonstrações da cidade alegre. Em casa do pai continuaram o moço e seus hábitos de Paris, em que o comendador julgou não dever perturbá-lo. Acordava, portanto, às 11 horas da manhã, exceto aos domingos, em que ia à missa, para de todo em todo não ofender os hábitos da terra. Que diabo é isto, padre? Gritou Camilo do quarto onde estava, e no momento que uma girândola lhe abria definitivamente os olhos. Que há de ser? Respondeu o padre Maciel, metendo a cabeça pela porta. É a festa. Então a festa começa de noite? De noite? Exclamou o padre. É dia claro. Camilo não pôde conciliar o sono e viu-se obrigado a levantar-se. Almoçou com o padre, contou 2 anedotas, confessou ao hóspede que Paris era o ideal das cidades e saiu para ir ter à casa do imperador no Divino. O padre saiu com ele. Em caminho viram de longe Leandro Soares. Não me dirá, padre, perguntou Camilo, por que razão a filha do Dr. Matos não atende àquele pobre rapaz que gosta tanto dela? Maciel consertou os óculos e expôs a seguinte reflexão. Você parece tolo. Não tanto como lhe pareço, replicou o filho do comendador, porque mais de uma pessoa tem feito a mesma pergunta. Assim é, na verdade, disse o padre, mas há coisas que outros dizem e a gente não repete. A Isabelinha não gosta do Soares simplesmente porque não gosta. Não lhe parece que essa moça é um tanto esquisita? Não, disse o padre. Parece-me uma grande finória. Ah, por quê? Suspeito que tem muita ambição. Não aceita o amor do Soares a ver se pilha algum casamento que lhe abra a porta das grandezas políticas. Ora, disse Camilo levantando os ombros. Não acredita? Não. Pode ser que me engane, mas creio que é isto mesmo. Aqui cada qual dá uma explicação à isenção de Isabel. Todas as explicações, porém, me parecem absurdas. A minha é a melhor. Camilo fez algumas objeções à explicação do padre e despediu-se dele para ir à casa do tenente-coronel. O festivo imperador estava literalmente fora de si. Era a primeira vez que exercia aquele cargo honorífico e timbrava em fazê-lo brilhantemente, e até melhor que os seus predecessores. Ao natural desejo de não ficar por baixo, acrescia o elemento da inveja política. Alguns adversários seus diziam pela boca pequena que o brioso coronel não era capaz de dar conta da mão. Pois verão se sou capaz. Foi o que ele disse ao ouvir de alguns amigos a malícia dos adversários. Quando Camilo entrou na sala, acabava o tenente-coronel de explicar umas ordens relativas ao jantar que se devia seguir à festa, e ouvia algumas informações que lhe davam o irmão definidor acerca de uma cerimônia da sacristia. Não ouso falar de coronel, disse o filho do comendador, quando o Veiga ficou só com ele. Não ouso interrompê-lo. Não interrompe, acudiu o imperador do Divino. Agora deve tudo estar acabado. O comendador vem? Já cá deve estar. Já viu a igreja? Ainda não. Está muito bonita. Não é por me gabar. Creio que a festa não desmerecerá das outras, e até em algumas coisas há de ir melhor. Era absolutamente impossível não concordar com esta opinião, quando aquele que a exprimia fazia assim o seu próprio louvor. Camilo encareceu ainda mais o mérito da festa. O coronel ouvia-o com um riso de satisfação íntima e dispunha-se a provar que o seu jovem amigo ainda não apreciava bem a situação, quando este desviou a conversa perguntando: Ainda não veio o Dr. Matos? Já. Com a família? Sim, com a família. Neste momento foram interrompidos pelo som de muitos foguetes e de uma música que se aproximava. São eles, disse Veiga. Vêm buscar-me. Há de me dar licença. O coronel estava até então de calça preta e rodaque de brim. Correu a preparar-se com o traje e as insígnias do seu elevado cargo. Camilo chegou à janela para ver o cortejo. Não tardou que este aparecesse composto de uma banda de música, da Irmandade do Espírito Santo e dos pastores da véspera. Os irmãos vestiam as suas roupas encarnadas e vinham a passo grave, cercados do povo que enchia a rua e se aglomerava à porta do tenente-coronel para vê-lo sair. Quando o cortejo parou em frente da casa do tenente-coronel, cessou a música de tocar e todos os olhos se voltaram curiosamente para as janelas. Mas o imperador estreante estava ainda por completar a sua edição,
e os curiosos tiveram de contentar-se com a pessoa do Dr. Camilo. Entretanto, 4 ou 6 irmãos mais graduados destacaram-se do grupo e subiram as escadas do tenente-coronel. Minutos depois, cumprimentava Camilo os ditos irmãos graduados, um dos quais, mais graduado que os outros, não o era só no cargo, mas também e sobretudo no tamanho, e a estatura do Major Brás seria a coisa mais notável da sua pessoa, se lhe não pedisse meças à magreza do próprio Major. A opa do Major, apesar disto, ficava-lhe bem, porque nem ia até abaixo da curva da perna como a dos outros, nem lhe ficava na cintura como devera. No caso de ter sido feita pela mesma medida, era uma opa termo médio, ficava-lhe entre a cintura e a curva, e foi feita assim de propósito para conciliar os princípios da elegância com a estatura do Major. Todos os irmãos graduados estenderam a mão ao filho do comendador e perguntaram ansiosamente pelo tenente-coronel. Não tarda. Foi vestir-se, respondeu Camilo. A igreja está cheia, disse um dos irmãos graduados. Só se espera por ele. É justo esperar, opinou o Major Brás. Apoiado, disse o coro dos irmãos. Demais, continuou o imenso oficial. Temos tempo e não vamos para longe. Os outros irmãos apoiaram com gesto esta opinião do Major, que ato contínuo começou a dizer a Camilo os 1000 trabalhos que a festa lhe dera, a ele e aos cavalheiros que o acompanhavam naquela ocasião, não menos que ao tenente-coronel. Como recompensa dos nossos débeis esforços, Camilo fez um sinal negativo a estas palavras do Major Brás. Temos consciência de que a coisa não sairá de todo mal. Ainda essas palavras não tinham bem saído dos lábios do digno oficial, quando assomou à porta da sala o tenente-coronel, em todo o esplendor da sua transformação. Camilo perdera de todo as noções que tinha a respeito do traje e insígnias de um imperador do Espírito Santo. Não foi, pois, sem grande pasmo, que viu assomar à porta da sala a figura do tenente-coronel. Além da calça preta, que já tinha no corpo quando ali chegou Camilo, o tenente-coronel envergara uma casaca que, pela regularidade e elegância do corte, podia rivalizar com a dos mais apurados membros do Cassino Fluminense. Até aí tudo ia bem. Ao peito rutilava uma vasta comenda da Ordem da Rosa, que lhe não ficava mal, mas o que excedeu a toda a expectação, o que pintou no rosto do nosso Camilo a mais completa expressão de assombro, foi uma brilhante e vistosa coroa de papelão, forrado de papel dourado, que o tenente-coronel trazia na cabeça. Camilo recuou um passo e cravou os olhos na insígnia imperial do tenente-coronel. Já lhe não lembrava aquele acessório indispensável em ocasiões semelhantes, e, tendo vivido 8 anos no meio de uma civilização diversa, não imaginava que ainda existissem costumes que ele julgava enterrados. O tenente-coronel apertou a mão a todos os amigos e declarou que estava pronto a acompanhá-los. Não façamos esperar o povo, disse ele. Imediatamente desceram à rua. Houve no povo um movimento de curiosidade, quando viu aparecer à porta a opa encarnada de um dos irmãos que haviam subido. Logo atrás apareceu outra opa, e não tardou que as restantes opas aparecessem também, flanqueando o vistoso imperador. A coroa dourada, apenas o sol lhe bateu de chapa, e entrou a despedir faíscas quase inverossímeis. O tenente-coronel olhou a um lado e outro, fez algumas inclinações leves de cabeça a uma ou outra pessoa da multidão e foi ocupar o seu lugar de honra no cortejo. A música rompeu logo uma marcha, que foi executada pelo tenente-coronel, a Irmandade e os pastores na direção da igreja. Apenas da igreja avistaram o cortejo, o sineiro, que já estava à espreita, pôs em obra as lições mais complicadas do seu ofício, enquanto uma girândola, entremeada de alguns foguetes soltos, anunciava às nuvens do céu que o imperador do divino era chegado. Na igreja houve um rebuliço geral, apenas se anunciou que era chegado o imperador. Um mestre de cerimônias ativo e desempenado ia abrindo alas, com grande dificuldade, porque o povo, ansioso por ver a figura do tenente-coronel, aglomerava-se desordenadamente e desfazia a obra dos mestres de cerimônia. Afinal, aconteceu o que sempre acontece nessas ocasiões. As alas foram se abrindo por si mesmas, e ainda que com algum custo, o tenente-coronel atravessou a multidão, precedido e acompanhado pela Irmandade, até chegar ao trono que se levantava ao lado do altar-mor,
subiu com firmeza os degraus do trono e sentou-se nele, tão orgulhoso como se governasse dali todos os impérios juntos do mundo. Quando Camilo chegou à igreja, já a festa havia começado. Achou um lugar sofrível, o antes inteiramente bom, porque dali podia dominar um grande grupo de senhoras, entre as quais descobriu a formosa Isabel. Camilo estava ansioso por falar outra vez a Isabel. O encontro na estrada e a singular perspicácia de que a moça dera prova nessa ocasião não lhe haviam saído da cabeça. A moça pareceu que não dar por ele, mas Camilo era tão versado em tratar com o belo sexo que não lhe foi difícil perceber que ela o tinha visto e intencionalmente não voltava os olhos para o lado dele. Esta circunstância, ligada aos incidentes do domingo anterior, fez-lhe nascer no espírito a seguinte pergunta: mas que tem ela contra mim? A festa prosseguiu-se sem novidade. Camilo não tirava os olhos de sua bela charada, nome que já lhe dava, mas a charada parecia refratária a todo o sentimento de curiosidade. Uma vez, porém, quase no fim, encontraram seus olhos de ambos. Pede a verdade que se diga que o rapaz surpreendeu a moça ao olhar para ele. Cumprimentou-a, foi correspondido, nada mais. Acabada a festa, foi a Irmandade levar o tenente-coronel até a casa. No meio da lufa-lufa da saída, Camilo, que estava embebido ao olhar para Isabel, ouviu uma voz desconhecida que lhe dizia ao ouvido: veja o que faz. Camilo voltou-se e deu com um homem baixinho e magro, de olhos miúdos e vivos, pobre, mas aciadamente trajado. Encararam-se alguns segundos sem dizer palavra. Camilo não conhecia aquela cara e não se atrevia a pedir a explicação das palavras que ouvira, conquanto ardesse por saber o resto. Há um mistério, continuou o desconhecido. Quer descobri-lo? Houve algum tempo de silêncio. O lugar não é próprio, disse Camilo. Mas se tem alguma coisa que me dizer... Não, descubra o senhor mesmo. E dizendo isto, desapareceu no meio do povo o homem baixinho e magro, de olhos vivos e miúdos. Camilo acotovelou umas 10 ou 12 pessoas, pisou uns 15 ou 20 calos, pediu outras tantas vezes perdão da sua imprudência, até que se achou na rua sem ver nada que se parecesse com o desconhecido. Um romance, disse ele. Estou em pleno romance. Nisto saíram da igreja Isabel, Dona Gertrudes e o Dr. Matos. Camilo aproximou-se do grupo e cumprimentou-os. Matos deu o braço a Dona Gertrudes. Camilo ofereceu timidamente o seu a Isabel. A moça hesitou, mas não era possível recusar. Passou o braço no do jovem médico e o grupo dirigiu-se para a casa, onde o tenente-coronel já estava, e mais algumas pessoas importantes da localidade. No meio do povo havia um homem que também se dirigia para a casa do coronel e que não tirava os olhos de Camilo e de Isabel. Esse homem mordia o lábio até fazer sangue. Será preciso dizer que era Leandro Soares? Capítulo 5. Paixão. À distância da igreja, a casa era pequena, e a conversa entre Isabel e Camilo não foi longa nem seguida. E todavia, leitor, se alguma simpatia te merece a princesa moscovita, deve sinceramente lastimá-la. A aurora de um novo sentimento começava a dourar as cumeadas do coração de Camilo. Ao subir as escadas, confessava ao filho do comendador de si para si que a interessante Patrícia tinha qualidades superiores às da bela princesa russa. Hora e meia depois, isto é, quase no fim do jantar, o coração de Camilo confirmava plenamente esta descoberta do seu investigador espírito. A conversa, entretanto, não passou de coisas totalmente indiferentes, mas Isabel falava com tanta doçura e graça, posto não alterasse nunca a sua habitual reserva. Os olhos eram tão bonitos de ver ao perto, e os cabelos também, e a boca igualmente, e as mãos do mesmo modo, que o nosso ardente mancebo, só mudando de natureza, poderia resistir ao influxo de tantas graças juntas. O jantar correu sem novidade apreciável. Reuniram-se à mesa do tenente-coronel todas as notabilidades do lugar, o vigário, o juiz municipal, o negociante, o fazendeiro, reinando sempre de uma ponta a outra da mesa a maior cordialidade e harmonia. O imperador do divino, já então restituído ao seu vestuário comum,
fazia as honras da mesa com verdadeiro entusiasmo. A festa era o objeto da geral conversa, entremeada, é verdade, de reflexões políticas, em que todos estavam de acordo, porque eram do mesmo partido, homens e senhoras. O Major Brás tinha por costume fazer 1 ou 2 brindes longos e eloquentes em cada jantar de certa ordem a que assistisse. A facilidade com que ele se exprimia não tinha rival em toda a província. Além disso, como era dotado de uma descomunal estatura, dominava de tal modo o auditório que o simples levantar-se era já meio triunfo. Não podia o Major Brás deixar passar esse incólume o jantar do tenente-coronel. Ia-se entrar na sobremesa, quando o eloquente major pediu licença para dizer algumas palavras singelas e toscas. Um murmúrio equivalente aos não apoiados das câmaras acolheu esta declaração do orador, e o auditório preparou o ouvido para receber as pérolas que lhe iam cair da boca. O ilustre auditório que me escuta, disse ele, desculpará a minha ousadia. Não vos fala o talento, senhores, fala-vos o coração. Meu brinde é curto. Para celebrar as virtudes e a capacidade do ilustre tenente-coronel Veiga, não é preciso fazer um longo discurso. Seu nome diz tudo. A minha voz nada adiantaria. O auditório revelou por sinais que aplaudia sem restrições o primeiro membro dessa última frase e com restrições o segundo. Isto é, cumprimentou o tenente-coronel e o major, e o orador que, para ser coerente com o que acabava de dizer, devia limitar-se a esvaziar o copo, prosseguiu da seguinte maneira: o imenso acontecimento que acabamos de presenciar, senhores, creio que nunca se apagará da vossa memória. Muitas festas do Espírito Santo têm havido nessa cidade e em outras, mas nunca o povo teve o júbilo de contemplar um esplendor, uma animação, um triunfo igual ao que nos proporcionou o nosso ilustre correligionário e amigo, o tenente-coronel Veiga, honra da classe a que pertence e glória do partido a que se filiou, e no qual pretendo morrer, completou o tenente-coronel. Nem outra coisa era de esperar de Vossa Excelência, disse o orador, mudando de voz, para dar a estas palavras um tom de parênteses. Apesar da declaração feita no princípio de que era inútil acrescentar nada aos méritos do tenente-coronel, o intrépido orador falou cerca de 25 minutos, com grande mágoa do padre Maciel, que namorava de longe um fofo e trêmulo pudim de pão, e do juiz municipal, que estava ansioso por ir fumar. A peroração desse memorável discurso foi pouco mais ou menos assim. Eu faltaria, portanto, aos meus deveres de amigo, de correligionário, de subordinado e de admirador, se não levantasse a voz nesta ocasião e não vos dissesse em linguagem tosca, sim, mas sincera, os sentimentos que me tumultuam dentro do peito, o entusiasmo de que me sinto possuído, quando contemplo o venerando e ilustre tenente-coronel Veiga, e se vos não convidasse a beber comigo à saúde de sua excelência. O auditório acompanhou com entusiasmo o brinde do major, ao qual respondeu o tenente-coronel com estas poucas, mas sentidas palavras. Os elogios que me acaba de fazer o distinto Major Brás são verdadeiros favores de uma alma grande e generosa. Não os mereço, senhores. Devolvo-os intactos ao ilustre orador que me precedeu. No meio da festa e da alegria que reinava, ninguém reparou nas atenções que Camilo prestava à bela filha do Dr. Matos. Ninguém, digo mal. Leandro Soares, que fora convidado ao jantar e assistira a ele, não tirava os olhos do elegante rival e da sua formosa e esquiva dama. Há de parecer milagre ao leitor a indiferença e até o ar alegre com que Soares assistia aos ataques do adversário. Não é milagre? Soares também interrogava o olhar de Isabel e lia nele a indiferença, talvez o desdém, com que tratava o filho do comendador. Nem eu, nem ele, dizia consigo o pretendente. Camilo estava apaixonado. No dia seguinte amanheceu pior. Cada dia que passava aumentava a chama que o consumia. Paris e a princesa, tudo havia desaparecido do coração e da memória do rapaz. Um só ente, um único lugar mereciam agora as suas atenções: Isabel e Goiás. A esquivança e os desdéns da moça não contribuíram pouco para essa transformação, fazendo de si próprio melhor ideia do que do rival. Camilo dizia consigo: se ela não me dá atenção,
Muito menos deve importar-se com o filho de Soares. Mas por que razão se mostra comigo tão esquiva? Que motivo há para que eu seja derrotado como qualquer pretendente vulgar? Nessas ocasiões, lembrava-se do desconhecido que lhe falara na igreja e das palavras que lhe dissera. Algum mistério haverá, dizia ele, mas como descobri-lo? Indagou das pessoas da cidade quem era o sujeito baixo, de olhos miúdos e vivos. Ninguém lhe soube dizer. Parecia incrível que não chegasse a descobrir, naquelas paragens, um homem que naturalmente alguém devia conhecer. Redobrou de esforços. Ninguém sabia quem era o misterioso sujeito. Entretanto, Camilo frequentava a fazenda do Dr. Matos e ali ia jantar algumas vezes. Era difícil falar a Isabel com a liberdade que permitem mais adiantados costumes. Fazia, entretanto, o que podia para comunicar à bela moça os seus sentimentos. Isabel parecia cada vez mais estranha às comunicações do rapaz. Suas maneiras não eram positivamente desdenhosas, mas frias. Dissera-se que ali dentro morava um coração de neve. Ao amor desprezado veio juntar-se o orgulho ofendido, o despeito e a vergonha, e tudo isto junto a uma epidemia que então reinava na comarca. Deu com o nosso Camilo na cama, onde por agora o deixaremos, entregue aos médicos, seus colegas. Capítulo 6. Revelação. Não há mistérios para um autor que sabe investigar todos os recantos do coração, enquanto o povo de Santa Luzia faz 1000 conjecturas a respeito da causa verdadeira da isenção que até agora tem mostrado a formosa Isabel. Estou habilitado para dizer ao leitor impaciente que ela ama. E a quem ama? Pergunta vivamente o leitor. Ama uma parasita. Uma parasita? É verdade, uma parasita. Deve ser então uma flor muito linda, um milagre de frescura e de aroma. Não, senhor, é uma parasita muito feia, um cadáver de flor, seco, mirrado. Uma flor que devia ter sido lindíssima há muito tempo, no pé, mas que hoje, na cestinha em que ela a traz, nenhum sentimento inspira, a não ser de curiosidade. Sim, porque é realmente curioso que uma moça de 20 anos, em toda a força das paixões, pareça indiferente aos homens que a cercam e concentre todos os seus afetos nos restos descorados e secos de uma flor. Ah, mas aquela foi colhida em circunstâncias especiais. Dera-se o caso alguns anos antes. Um moço da localidade gostava então muito de Isabel, porque era uma criança engraçada e costumava chamá-la sua mulher. Gracejo inocente que o tempo não sancionou. Isabel também gostava do rapaz, a ponto de fazer nascer no espírito do pai da moça a seguinte ideia: se daqui a alguns anos as coisas não mudarem por parte dela, e se ele vier a gostar seriamente da pequena, creio que os posso casar. Isabel ignorava completamente essa ideia do pai, mas continuava a gostar do moço, o qual continuava a achá-la uma criança interessantíssima. Um dia, Isabel viu uma linda parasita azul entre os galhos de uma árvore. — Que bonita flor! Disse ela. — Aposto que você a quer? — Queria, sim, disse a menina que, sem aprender, conhecia já esse falar oblíquo e disfarçado. O moço despiu o paletó com a sem cerimônia de quem trata com uma criança e trepou pela árvore acima. Isabel ficou embaixo, ofegante e ansiosa pelo resultado. Não tardou que o complacente moço deitasse a mão à flor e delicadamente a colhesse. — Apanhe! Disse ele de cima. Isabel aproximou-se da árvore e recolheu a flor no regaço. Contente por ter satisfeito o desejo da menina, tratou o rapaz de descer, mas tão desastradamente o fez que no fim de 2 minutos jazia no chão aos pés de Isabel. A menina deu um grito de angústia e pediu socorro. O rapaz procurou tranquilizá-la, dizendo que nada era, e tentando levantar-se alegremente. Levantou-se com efeito, com a camisa salpicada de sangue. Tinha ferido a cabeça. A ferida foi declarada leve. Dentro de poucos dias estava o valente moço completamente restabelecido. A impressão que Isabel recebeu naquela ocasião foi profunda.
Gostava até então do rapaz. Daí em diante passou a adorá-lo. A flor que ele lhe colhera veio naturalmente a secar. Isabel guardou-a como se fora uma relíquia. Beijava-a todos os dias. E de certo tempo em diante até chorava sobre ela. Uma espécie de culto supersticioso prendia o coração da moça àquela mirrada parasita. Não era ela, porém, tão mau coração que não ficasse vivamente impressionada quando soube da doença de Camilo. Fez indagar com assiduidade do estado do moço e 5 dias depois foi com o pai visitá-lo à fazenda do comendador. A simples visita da moça, se não curou o doente, deu em resultado consolá-lo e animá-lo. Viçaram-lhe algumas esperanças que já estavam mais secas e mirradas que a parasita, cuja história acima narrei. Quem sabe se não me amará agora? Pensou ele. Apenas ficou restabelecido foi o seu primeiro cuidado ir à fazenda do Dr. Matos. O comendador quis acompanhá-lo. Não o acharam em casa. Estavam apenas a irmã e a filha. A irmã era uma pobre velha que, além de se achaque, tinha mais 2. Era surda e gostava de política. A ocasião era boa. Enquanto a tia de Isabel confiscava a pessoa e a atenção do comendador, Camilo teve tempo de dar um golpe decisivo e rápido, dirigindo à moça estas palavras: agradeço-lhe a bondade que mostrou ao meu respeito durante a minha moléstia. Essa mesma bondade anima a pedir-lhe uma coisa a mais. Isabel franziu a testa. Reviveu-me uma esperança há dias. Continuou Camilo. Esperança que já estava morta. Será ilusão minha? Uma palavra sua, um gesto seu, resolverá essa dúvida. Isabel ergueu os ombros. Não compreendo, disse ela. Compreende, disse Camilo em tom amargo. Mas eu serei mais franco, se o exige. Amo-a, disse-lhe 1000 vezes. Não fui atendido. Agora, porém... Camilo concluiria de boa vontade esse pequeno discurso se tivesse diante de si a pessoa que lhe desejava o ouvisse. Isabel, porém, não lhe deu tempo de chegar ao fim. Sem dizer palavra, sem fazer um gesto, atravessou a extensa varanda e foi sentar-se na outra extremidade, onde a velha tia punha à prova os excelentes pulmões do comendador. O desapontamento de Camilo estava além de toda a descrição. Pretextando um calor que não existia, saiu para tomar ar, e ora vagaroso, ora apressado, conforme triunfava nele a irritação ou o desânimo, o mísero pretendente deixou-se ir sem destino. Construiu 1000 planos de vingança, ideou 1000 maneiras de lançar-se aos pés da moça, rememorou todos os fatos que se haviam dado com ela, e ao cabo de uma longa hora, chegou à triste conclusão de que tudo estava perdido. Nesse momento deu acordo de si. Estava ao pé de um riacho que atravessava a fazenda do Dr. Matos. O lugar era agreste e singularmente feito para a situação em que ele se achava. A uns 200 passos viu uma cabana, onde pareceu que alguém entoava uma cantiga do sertão. Importuna coisa é a felicidade alheia, quando somos vítima de algum infortúnio. Camilo sentiu-se ainda mais irritado e ingenuamente perguntou a si mesmo se alguém podia ser feliz estando ele com o coração a sangrar de desespero. Daí a nada aparecia à porta da cabana um homem e saía na direção do riacho. Camilo estremeceu. Pareceu-lhe reconhecer o misterioso que lhe falara no dia do Espírito Santo. Era a mesma estatura e o mesmo ar. Aproximou-se rapidamente e parou a 5 passos de distância. O homem voltou o rosto. Era ele. Camilo correu ao desconhecido. Enfim, disse ele. O desconhecido sorriu-se complacentemente e apertou a mão que Camilo lhe oferecia. Quer descansar? Perguntou-lhe. Não, respondeu o médico. Aqui mesmo, ou mais longe se lhe apraz, mas desde já, por favor, desejo que me explique as palavras que me disse outro dia na igreja. Novo sorriso do desconhecido. Então, disse Camilo, vendo que o homem não respondia. Antes de mais nada, diga-me, gosta deveras da moça? Oh, muito! Jura que a faria feliz? Juro! Então ouça, o que vou contar a Vossa Senhoria é verdade, porque o soube por minha mulher, que foi mucama de Dona Isabel.
É aquela que ali está. Camilo olhou para a porta da cabana e viu uma mulatinha alta e elegante que olhava para ele com curiosidade. Agora, continuou o desconhecido, afastemo-nos um pouco, para que ela não nos ouça, porque eu não desejo venha a saber-se de quem Vossa Senhoria ouviu essa história. Afastaram-se com efeito, costeando o riacho. O desconhecido narrou então a Camilo toda a história da parasita e o culto que até então a moça votava à flor já seca. Um leitor menos sagaz imagina que o namorado ouviu essa narração triste e abatido, mas o leitor que souber ler adivinha logo que a confidência do desconhecido despertou na alma de Camilo os mais incríveis sobressaltos de alegria. Aqui está o que há, disse o desconhecido ao concluir. Creio que Vossa Senhoria, com isto, pode saber em que terreno pisa. Oh, sim, sim, disse Camilo. Sou amado! Sou amado! Sabedor daquela novidade, ardia o médico por voltar a casa, donde saíra havia tanto tempo. Meteu a mão na algibeira, abriu a carteira e tirou uma nota de 20.000 réis. O serviço que me acaba de prestar é imenso, disse ele. Não tem preço. Isto, porém, é apenas uma lembrança. Dizendo essas palavras, estendeu-lhe a nota. O desconhecido riu-se desdenhosamente sem responder palavra. Depois estendeu a mão à nota que Camilo lhe oferecia e, com o grande pasmo deste, atirou-a ao riacho. O fio d'água, que ia murmurando e saltando por cima das pedras, levou consigo o bilhete, de envolta com uma folha que o vento lhe levara também. Desse modo, disse o desconhecido, nem o senhor fica devendo um obséquio, nem eu recebo a paga dele. Não pense que tive intenção de servir a Vossa Senhoria, não. Meu desejo é fazer feliz a filha do meu benfeitor. Sabia que ela gostava do moço e que esse moço era capaz de a fazer feliz. Abri caminho para que ele chegue até onde ela está. Isto não se paga, agradece-se apenas. Acabando de dizer estas palavras, o desconhecido voltou às costas ao médico e dirigiu-se para a cabana. Camilo acompanhou com os olhos aquele homem rústico. Pouco tempo depois estava em casa de Isabel, onde já era esperado com alguma ansiedade. Isabel viu-o entrar, alegre e radiante. Sei tudo, disse-lhe Camilo pouco antes de sair. A moça olhou espantada para ele. Tudo? Repetiu ela. Sei que me ama. Sei que esse amor nasceu há longos anos, quando era criança, e que ainda hoje... Foi interrompido pelo comendador, que se aproximava. Isabel estava pálida e confusa. Estimou a interrupção, porque não saberia o que responder. No dia seguinte, escreveu-lhe Camilo uma extensa carta apaixonada, invocando o amor que ela conservara no coração e pedindo-lhe que o fizesse feliz. 2 dias esperou Camilo a resposta da moça. Veio no 3º dia. Era breve e seca. Confessava que o amara durante aquele longo tempo e jurava não amar nunca a outro. Apenas isso, concluiu Isabel. Quanto a ser sua esposa, nunca. Eu quisera entregar a minha vida a quem tivesse um amor igual ao meu. O seu amor é o de ontem. O meu é de 9 anos. A diferença de idade é grande demais. Não pode ser bom consórcio. Esqueça-me e adeus. Dizer que esta carta não fez mais do que aumentar o amor de Camilo é escrever no papel aquilo que o leitor já adivinhou. O coração de Camilo só esperava uma confissão escrita da moça para transpor o limite que o separava da loucura. A carta transtornou-o completamente. Capítulo 7. Precipitam-se os acontecimentos. O comendador não perdera a ideia de meter o filho na política. Justamente nesse ano havia eleição. O comendador escreveu às principais influências da província para que o rapaz entrasse na respectiva assembleia. Camilo teve notícia desta premeditação do pai. Limitou-se a erguer os ombros, resolvido a não aceitar coisa nenhuma, se não fosse a mão de Isabel. Em vão o pai, o padre Maciel, o tenente-coronel lhe mostravam um futuro esplêndido e todo semeado de altas posições. Uma só posição o contentava, casar com a moça. Não era fácil, de certo.
A resolução de Isabel parecia inabalável. Ama-me, porém, dizia o rapaz consigo, é meio caminho andado. E como o seu amor era mais recente que o dela, compreendeu Camilo que o meio de ganhar a diferença da idade era mostrar que o tinha mais violento e capaz de maiores sacrifícios. Não poupou manifestações de toda sorte. Chuvas e temporais arrostou para ir vê-la todos os dias. Fez-se escravo dos seus menores desejos. Se Isabel tivesse a curiosidade infantil de ver na mão a estrela d'alva, é muito provável que lhe achasse meio de lhe a trazer. Ao mesmo tempo, cessara de a importunar com epístolas ou palavras amorosas. A última que lhe disse foi: esperarei. Nesta esperança andou ele muitas semanas, sem que a sua situação melhorasse sensivelmente. Alguma leitora menos exigente há de achar singular a resolução de Isabel, ainda depois de saber que era amada. Também eu penso assim, mas não quero alterar o caráter da heroína, porque ela era tal qual a apresento nestas páginas. Entendia que ser amada casualmente, pela única razão de ter o moço voltado de Paris, enquanto ela gastara largos anos a lembrar-se dele e a viver unicamente dessa recordação, entendia, digo eu, que isto a humilhava, e porque era imensamente orgulhosa, resolvera não casar com ele nem com outro. Será absurdo, mas era assim. Fatigado de assediar inutilmente o coração da moça, e por outro lado convencido de que era necessário mostrar uma dessas paixões invencíveis, a ver se a convencia e lhe quebrava a resolução, planeou Camilo um grande golpe. Um dia de manhã desapareceu da fazenda. A princípio ninguém se abalou com a ausência do moço, porque ele costumava dar longos passeios, quando porventura acordava mais cedo. A coisa, porém, começou a assustar à proporção que o tempo ia passando. Saíram emissários para todas as partes e voltaram sem dar novas do rapaz. O pai estava aterrado. A notícia do acontecimento correu por toda a parte, em 10 léguas ao redor. No fim de 5 dias de infrutíferas pesquisas, soube-se que o moço, com todos os sinais de Camilo, fora visto a meia légua da cidade, a cavalo. Ia só e triste. Um tropeiro asseverou depois de ter visto o moço junto de uma ribanceira, parecendo sondar com o olhar que probabilidade de morte lhe traria uma queda. O comendador entrou a oferecer grossas quantias a quem lhe desse notícia segura do filho. Todos os seus amigos despacharam gente a investigar as matas e os campos, e nesta inútil labutação correu 1 semana. Será necessário dizer a dor que sofreu a formosa Isabel quando lhe foram dar notícia do desaparecimento de Camilo? A primeira impressão foi aparentemente nenhuma. O rosto não revelou a tempestade que imediatamente rebentara no coração. 10 minutos depois, a tempestade subiu aos olhos e transbordou num verdadeiro mar de lágrimas. Foi então que o pai teve conhecimento da paixão tão longo tempo incubada. Ao ver aquela explosão, não duvidou que o amor da filha pudesse vir a lhe ser funesto. Sua principal ideia foi que o rapaz desaparecera para fugir a um enlace indispensável. Isabel tranquilizou-o, dizendo que, pelo contrário, era ela quem se negara a aceitar o amor de Camilo. Fui eu que o matei, exclamava a pobre moça. O bom velho não compreendeu muito como é que uma moça apaixonada por um mancebo e um mancebo apaixonado por uma moça, em vez de caminharem para o casamento, tratassem de se separar um do outro. Lembrou-se que o seu procedimento fora justamente o contrário, logo que travou o primeiro namoro. No fim de 1 semana, foi o Dr. Matos procurado na sua fazenda pelo nosso já conhecido morador da cabana, que ali chegou ofegante e alegre. Está salvo, disse ele. Salvo? Exclamaram o pai e a filha. É verdade, disse Miguel. Era o nome do homem. Fui encontrá-lo no fundo de uma ribanceira, quase sem vida, ontem de tarde. E por que não vieste dizer-nos? Perguntou o velho. Porque era preciso cuidar dele em primeiro lugar. Quando voltou a si, quis ir outra vez tentar contra os seus dias. Eu e minha mulher impedimos-lo de fazer tal. Está ainda um pouco fraco, por isso não veio comigo. O rosto de Isabel estava radiante. Algumas lágrimas, poucas e silenciosas, ainda lhe correram dos olhos,
mas eram já de alegria e não de mágoa. Miguel saiu com a promessa de que o velho iria lá buscar o filho do comendador. Agora, Isabel, disse o pai, apenas ficou só com ela. Que pretendes fazer? O que me ordenar, meu pai? Eu só ordenarei o que te disser o coração. O que te diz ele? Diz... O quê? Que sim. É o que devia ter dito há muito tempo, porque... O velho estacou. Mas se a causa desse suicídio for outra, pensou ele, indagarei tudo. Comunicada a notícia ao comendador, não tardou que este se apresentasse em casa do Dr. Matos, onde pouco depois chegou Camilo. O mísero rapaz trazia escrita no rosto a dor de que haver escapado à morte trágica que procurara. Pelo menos, assim o disse muitas vezes em caminho ao pai de Isabel. Mas a causa dessa resolução? Perguntou o doutor. A causa? Balbuciou Camilo, que espreitava a pergunta. Não ouso confessá-la. É vergonhosa? Perguntou o velho com um sorriso benévolo. Oh, não. Mas que causa é? Perdoa-me, se eu lhe a disser. Por que não? Não ouso, disse resolutamente Camilo. É inútil, porque eu já sei. Ah! E perdoo a causa, mas não lhe perdoo a resolução. O senhor fez uma coisa de criança. Mas ela despreza-me. Não, ama-o. Camilo fez aqui um gesto de surpresa perfeitamente imitado e acompanhou o velho até a casa, onde encontrou o pai, que não sabia se devia mostrar-se severo ou satisfeito. Camilo compreendeu logo, ao entrar, o efeito que o seu desastre causara no coração de Isabel. Ora, pois, disse o pai da moça, agora que o ressuscitamos, é preciso prendê-lo à vida com uma cadeia forte. E sem esperar a formalidade do costume, nem atender às etiquetas normais da sociedade, o pai de Isabel deu ao comendador a novidade de que era indispensável casar os filhos. O comendador ainda não voltara a si da surpresa de ter encontrado o filho, quando ouviu esta notícia. E se toda a tribo dos Chavantes viesse cair em cima dele, armada de arco e flecha, não sentiria espanto maior. Olhou alternadamente para todos os circunstantes, como se lhes pedisse a razão de um fato, aliás, muito natural. Afinal, explicaram-lhe a paixão de Camilo e Isabel, causa única do suicídio, meio executado pelo filho. O comendador aprovou a escolha do rapaz e levou a sua galanteria a dizer que, no caso dele, teria feito o mesmo, se não contasse com a vontade da moça. Serei, enfim, digno do seu amor? Perguntou o médico a Isabel quando se achou só com ela. Ah, sim, disse ela. Se morresse, eu morreria também. Camilo apressou-se a dizer que a providência velara por ele, e não se soube nunca o que é que ele chamava providência. Não tardou que o desenlace do episódio trágico fosse publicado na cidade e em seus arredores. Apenas Leandro Soares soube do casamento projetado entre Isabel e Camilo. Ficou literalmente fora de si. 1000 projetos lhe acudiram à mente, cada qual mais sanguinário. Em sua opinião, eram 2 pérfidos que o haviam traído. Cumpria tirar uma solene desforra de ambos. Nenhum déspota sonhou nunca mais terríveis suplícios do que os que Leandro Soares engendrou na sua escaldada imaginação. 2 dias e 2 noites passou o pobre namorado em conjecturas estéreis. No 3º dia resolveu ir simplesmente procurar o venturoso rival, lançar-lhe em rosto a sua vilania e assassiná-lo depois. Muniu-se de uma faca e partiu. Saía da fazenda o feliz noivo, descuidado da sorte que o esperava. Sua imaginação ideava agora uma vida cheia de bem-aventurança e deleites celestes. A imagem da moça dava a tudo o que o rodeava uma cor poética. Ia todo engolfado nesses devaneios, quando viu em frente de si o preterido rival. Esquecera-se dele no meio da sua felicidade, compreendeu o perigo e preparou-se para ele. Leandro Soares, fiel ao programa que se havia imposto, desfiou um rosário de impropérios que o médico ouviu calado.
Quando Soares acabou e ia dar à prática o ponto final sanguinolento, Camilo respondeu: Atendi a tudo o que me disse. Peço-lhe agora que me ouça. É verdade que vou casar com essa moça, mas também é verdade que ela não o ama. Qual é o nosso crime nesse caso? Ora, ao passo que o senhor nutre o meu respeito e sentimentos de ódio, eu pensava na sua felicidade. Ah, disse Soares com ironia. É verdade. Disse comigo que um homem das suas aptidões não devia estar eternamente dedicado a servir de degraus aos outros. E então, como meu pai quer à força fazer-me deputado provincial, disse-lhe que aceitava o lugar para o dar ao senhor. Meu pai concordou, mas eu tive de vencer resistências políticas e ainda agora trato de quebrar algumas. Um homem que assim procede, creio que lhe merece alguma estima. Pelo menos não lhe merece tanto ódio. Não creio que a língua humana possua palavras assaz enérgicas para pintar a indignação que se manifestou no rosto de Leandro Soares. O sangue subiu-lhe a todas as faces, enquanto os olhos pareciam despedir chispas de fogo. Os lábios trêmulos como que ensaiavam baixinho uma imprecação eloquente contra o feliz rival. Enfim, o pretendente infeliz rompeu nesses termos. A ação que o senhor praticou era já bastante infame. Não precisava juntar-lhe o escárnio. O escárnio? Interrompeu Camilo. Que outro nome darei eu ao que me acaba de dizer? Grande estima, na verdade, é a sua, que depois de me roubar a maior, a única felicidade que eu podia ter, vem oferecer-me uma compensação política. Camilo conseguiu explicar que não lhe oferecia nenhuma compensação. Pensara naquilo por conhecer as tendências políticas de Soares e julgar que deste modo lhe seria agradável. Ao mesmo tempo, concluiu gravemente o noivo. Fui levado pela ideia de prestar um serviço à província. Creia que em nenhum caso, ainda que me devesse custar a vida, proporia coisa desvantajosa à província e ao país. Eu cuidava de servir a ambos, apresentando a sua candidatura, e pode crer que a minha opinião será a de todos. Mas o senhor falou de resistências, disse Soares, cravando no adversário um olhar inquisitorial. Resistências, não por oposição pessoal, mas por conveniências políticas, explicou Camilo. Que vale isso? Tudo se desfaz com a razão e os verdadeiros princípios do partido, que tem a honra de o possuir entre seus membros. Leandro Soares não tirava os olhos de Camilo. Nos lábios pairava-lhe agora um sorriso irônico e cheio de ameaças. Contemplou-o ainda alguns instantes sem dizer palavra, até que de novo rompeu o silêncio. Que faria o senhor no meu caso? Perguntou ele, dando ao seu irônico sorriso um ar verdadeiramente lúgubre. Eu recusava, respondeu afoitamente Camilo. Ah, sim, recusava, porque não tenho vocação política. Não acontece o mesmo com o senhor, que a tem, e é por assim dizer o apoio do partido em toda esta comarca. Tenho essa convicção, disse Soares com orgulho. Não é o único, todos lhe fazem justiça. Soares entrou a passear de um lado para o outro. Esvoaçavam-lhe na mente terríveis inspirações, ou a humanidade reclamava alguma moderação no gênero de morte que daria ao rival. Decorreram 5 minutos. Ao cabo deles, Soares parou em frente de Camilo e, ex-abrupto, lhe perguntou: Jura-me uma coisa? O quê? Que a fará feliz? Já o jurei a mim mesmo. É o meu mais doce dever. Seria meu esse dever se a sorte se não houvesse pronunciado contra mim. Não importa. Estou disposto a tudo. Creia que eu sei avaliar o seu grande coração, disse Camilo, estendendo-lhe a mão. Talvez. O que não sabe, o que não conhece, é a tempestade que me fica na alma, a dor imensa que me há de acompanhar até a morte. Amores destes vão até a sepultura. Parou e sacudiu a cabeça, como para expelir uma ideia sinistra. Que pensamento é o seu? Perguntou Camilo, vendo o gesto de Soares. Descanse, respondeu este. Não tenho projeto nenhum. Resignar-me-ei à sorte, e se aceito essa candidatura política que me oferece, é unicamente para afogar nela a dor que me abafa o coração.
Não sei se esse remédio eleitoral servirá para todos os casos de doença amorosa. No coração de Soares produziu uma crise salutar, que se resolveu em favor do doente. Os leitores adivinham bem que Camilo nada havia dito em favor de Soares, mas empenhou-se logo nesse sentido, e o pai com ele, e afinal conseguiu-se que Leandro Soares fosse incluído numa chapa e apresentado aos eleitores na próxima campanha. Os adversários do rapaz, sabedores das circunstâncias em que lhe foi oferecida a candidatura, não deixaram de dizer em todos os tons que ele vendera o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Havia já 1 ano que o filho do comendador estava casado, quando apareceu na sua fazenda um viajante francês. Levava cartas de recomendação de um dos seus professores de Paris. Camilo recebeu-o alegremente e pediu-lhe notícias da França, que ele ainda amava, dizia, como a sua pátria intelectual. O viajante disse-lhe muitas coisas e sacou por fim da mala um maço de jornais. Era o Fígaro. O Fígaro! Exclamou Camilo, lançando seus jornais. Eram atrasados, mas eram parisienses. Lembravam da vida que ele tivera durante longos anos, e posto nenhum desejo sentisse de trocar por ela a vida atual, havia sempre uma natural curiosidade em despertar recordações de outro tempo. No 4º ou 5º número que abriu, deparou-se-lhe uma notícia que ele leu com espanto. Dizia assim: uma célebre leontina Cavô, que se dizia viúva de um tal príncipe Alexis, súdito do czar, foi ontem recolhida à prisão. A bela dama era bela. Não contente de iludir alguns moços incautos, alapardou-se com todas as joias de sua vizinha, Mademoiselle B. Na roubada, queixou-se a tempo de impedir a fuga da pretendida princesa. Camilo acabava de ler pela 4ª vez essa notícia, quando Isabel entrou na sala. «Estás com saudades de Paris?» perguntou ela, vendo-o tão atento a ler o jornal francês. «Não», disse o marido, passando-lhe o braço à roda da cintura. «Estava com saudades de ti.»